Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo, graças a Deus. Meu nome é Matheus Soares, faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano e estamos aqui para um encerramento de trimestre. Sim, encerramento de trimestre. Encerrando o primeiro trimestre aí de 2025, para a glória de Deus, graças a Deus, né? Estamos aqui encerrando esse trimestre aí de 2025, tá? Primeiro trimestre de 2025. Bom, nós falamos aqui esse trimestre sobre a revista Viver Mais Adolescentes, que vai entre os 15 a 17 anos ali nessa transição, né? Da adolescência para jovem fase, para fase adulta, enfim. Falamos sobre diversos assuntos que o adolescente passa, no caso sobre as mudanças hormonais, mudanças psicológicas, mudanças físicas, sobre a questão do namoro, se ficar agrada a Deus. Falamos sobre diversas situações aqui, né? Inclusive, falamos sobre sexo, sexo fora do casamento, enfim. E na última aula nós falamos sobre o dinheiro, né? Que faz parte também da vida do adolescente. Faz parte aí da vida do adolescente, saber como gastar o seu dinheiro, saber como investir o seu dinheiro e todos afins aí, né? Bom, nós temos que estar preparados, né, para saber como usar o nosso dinheiro da melhor maneira possível, tá bom, gente? Sempre importante aí se alientarmos nisso, tá bom? Bom, nós podemos concluir com tudo que nós aprendemos aí nesse mês. Nesse mês não, né? Nesse trimestre. Nesse trimestre, não, perdão, desculpa. Nessa última aula, a seguinte coisa. Que para resistir ao consumismo é preciso priorizar as coisas do alto. Ponto, tá? O consumismo que faz a gente focar muito mais no dinheiro do que nas demais coisas, né? Pra gente resistir a ele, só pode acontecer de uma forma. Focando nas coisas do alto. Os valores do mundo são passageiros, mudam com muita rapidez, mas Deus, ele não muda. Por isso, não permita que nada nem ninguém dite o seu estilo de vida, pois somente Deus pode determinar os caminhos que devemos seguir. Quando estiver com dúvidas, diante de alguma compra, ou de algum gasto mais significativo, consulte o Senhor. Se perceber que o seu desejo de compra está ligado a alguma tristeza ou decepção sua, busque nele algo para mudar isso, né? Busque o Senhor, que ele suprirá todas as necessidades emocionais. E, no meio de tanto apelo para o consumo, não se esqueça da obra de Deus, que é poderoso para abundar em todos nós a graça salvadora dele, que nos alcançou, que nos mudou e afins. Tá bom? Que a gente possa entender isso, mudar nossos pensamentos sobre dinheiro, entender que dinheiro também é um assunto do céu. Ah, você espiritualiza tudo. Gente, vamos lá. E aqui vai uma lição valiosa para vocês. Não é que eu espiritualizo tudo, é que tudo é espiritual. É diferente, tá bom? Entenda isso, tudo é espiritual. Ah, você isso. Não, tudo, tá bom? Tudo. E bom, para finalizar o trimestre, nós iremos falar sobre algo que as pessoas falam assim: ah, não, mas quem é crente nem pensa nisso. Vai nessa, né? Quem é crente não pensa nessas coisas. Vai nessa. Estaremos aqui falando sobre drogas. É pesado, né? Nossa, Matheus, como pesado, tal, pá. Gente, a gente precisa falar sobre drogas. A gente precisa falar sobre drogas. De verdade. Enfim, a base bíblica para essa aula inteira, ela se encontra em Provérbios 23, do 29 ao 35 ali mais ou menos. O versículo-chave da aula, que a aula vai passar aqui pra gente aqui da revista Betel, é o seguinte versículo que se encontra em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? O objetivo da lição qual que é? Conhecer os perigos e as consequências do consumo de drogas. O ponto de partida disso tudo, né? O uso de drogas ele representa um grave problema de saúde e de segurança pública. Ponto. Grave, tá?
Qualquer produto alucinógeno, isso é, que provoca alucinações e dependência química, traz sérias consequências, tanto para os seus usuários, quanto para a sociedade em geral, quanto para a sua família, quanto para os seus amigos, quanto para as pessoas que você ama. Tá bom? Tendo o peso que é isso. Isso gera um grande problema para todo mundo em sua volta. Só você não percebeu ainda, só você não entendeu ainda isso. Tá bom? Só para você pensar um pouquinho nas suas ações, o que você anda fazendo e tal, para você entender também o que Deus quer falar com você. Isso é um problema, tá bom? É um problema. Devido à falta de maturidade natural da idade, né? Natural da sua idade, e dependendo dos apelos dos grupos no qual você frequenta, os adolescentes podem se tornar bastante suscetíveis, né, às drogas. Além disso, as chamadas drogas lícitas, como álcool e cigarro, são ofertadas diariamente para nós, pelos meios de comunicação, de publicidade. Hoje em dia, o cigarro não pode mais, né? Mas assim, nossa, eu vou pagar de velho aqui. Na minha época tinha muita campanha de cigarro, muita coisa de televisão de cigarro, tal. E assim, hoje em dia já é proibido por lei, né, de ter publicidade de cigarro na internet e tal. Mas antigamente, gente, isso aí dominava o mercado. Mas, por exemplo, eu lembro que tinha uma época na televisão que cada comercial do jornal, da novela, enfim, eram 3, 4 comerciais de cerveja. E hoje começou a abranger isso aí. Eu tava assistindo um episódio de um programa que eu gosto esses dias no YouTube. E o patrocinador não era uma cerveja, mas era tipo assim, uma vodka, não sei o que era a bebida. Mas era outra bebida, sim, mais pra cima, sabe o negócio? Então, meu, as coisas vêm escalando, né? E daqui pra frente é só pra trás. E assim, vamos passar pra introdução já da aula. Então a gente tem que entender que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, gente. Nós estamos no mundo porque nascemos e temos que viver e esperar a volta de Cristo. Mas nós somos estrangeiros aqui. Desculpa, nós somos do céu. Nós somos do céu. A introdução, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12 vai dizer sobre isso. Neste versículo, Deus nos alerta para o risco das coisas que a princípio parecem boas e inofensivas, como as drogas, mas que logo se mostram bastante prejudiciais. A maioria dos dependentes químicos afirmam no início o uso de entorpecentes, proporcionando eles a um grande barato, né? Uma grande coisa legal que você usa, você fica alegre, pá, 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 pá. Tá muito felicidade, é muita felicidade e alegria, né? Uma sensação de escape que você sai da realidade, foge dos seus problemas, foge de todas essas coisas, é muito agradável, né? Isso é o que todo mundo no início das drogas fala. Porém, não demora para aquela sensação boa viesse a representar um grande tormento, uma grande dor de cabeça, um grande incômodo na sua vida. E na vida daqueles que fazem parte da sua vida, né? Nisso, nós vemos as verdades das escrituras, porque no primeiro momento, a droga dá uma falsa sensação de prazer, de alegria, que você é um homem feliz, livre e tudo mais. Mas logo pode se transformar em morte para quem a usa. O ponto é o seguinte, a droga te dá uma falsa sensação de liberdade. Sou livre. Nossa, me libertei da realidade, não sei o que lá. O ponto é, a que custo? O ponto é, será que você realmente é livre? Ou você é só mais um prisioneiro que a droga fez? Tá entendendo? Eu conheço pessoas que usam drogas. E que falam pra mim bastante. Bastante. Quando eu quiser eu paro. Só que eu também já vi, por exemplo, pessoas que assim... Dessas pessoas que eu conheço,
ficarem dias usando muita droga por conta de alguma decepção na vida. Você tá entendendo? Tipo, essa pessoa começa a substituir pra, né, dar um alívio naquele momento. E isso é o problema. Esse é o grande problema. Ponto 1, vamos pra aula, né, gente? Pra gente encerrar. Ponto 1. O risco das drogas ilícitas. A OMS, que todo mundo que sabe o que é a OMS, né? É a Organização Mundial de Saúde, ficou muito famosa aí nos últimos anos de pandemia e tudo mais. Define a droga como toda substância que A. Produz alterações no equilíbrio do organismo, seja administrada por inalação, injetação, ingestão ou por outras vias, tá? Todas. B. Provoca no indivíduo dependência física ou psíquica, tá? C. Cria no organismo tolerância aos efeitos. D. Leva a síndrome de abstinência quando não é consumida. Síndrome de abstinência, que é aquela coisa que vai fazer você, meu Deus, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo, sem aquilo eu não consigo viver e tudo mais, tá? Estudos mostram que geralmente o adolescente é levado a experimentar drogas por curiosidade, por pressão de amigos, por aliciamento de pessoas envolvidas com tráfico e por estado psicológico conflitante ou depressivo, tá? Ao prometer infelicidade sem fim e fuga da realidade. A fuga da realidade normalmente é a principal situação. Principal situação. Isso é horrível, né? Mas enfim. As drogas tornam-se atraentes para jovens e adolescentes, que muitas vezes em momentos de dificuldade recorrem a elas para experimentar, né, uma realidade diferente da que estão vivenciando, né? As pessoas usam droga para fugir da realidade e amenizar suas dores e conflitos psicológicos e emocionais. Mas em pouco tempo, vocês vão se deparar com a realidade de um vício difícil de ser combatido, que traz muito sofrimento para a pessoa e para os seus familiares. No combate às drogas, e para se manter, né, longe delas, o cristão ele deve lançar mão das palavras do apóstolo Paulo, né, que nos ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso nos mostra que, em Cristo, nós somos livres. Neles também temos a consciência de que a liberdade mal usada se torna escravidão, gente. Estudiosos afirmam que Paulo estava contra-argumentando com coríntios, que tinham o hábito de usar o argumento que todas as coisas são lícitas. Seria mais ou menos assim: Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Paulo, mas nem todas me convêm. Coríntios, todas as coisas me são lícitas. Paulo, mas eu não me deixarei dominar por elas. Portanto, assim, não cabe a nenhum cristão nenhuma coisa que não convenha ou cause qualquer tipo de domínio, como é o caso das drogas ilegais ou legais, como cigarro e álcool. E aqui, gente, não cabe opinião, tá? Não cabe opinião. No caso, a minha, eu quero dizer, né? Não cabe a minha opinião. Eu tenho uma opinião, mas não cabe. Então, prefiro guardá-la pra mim. Porém, é literalmente isso que a gente deu, tá? Cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, gente. Nem tudo me convém. Me causa dependência? Não me convém. Eu preciso daquilo pra viver? Não me convém. Por quê? Porque eu preciso de Deus pra viver. Ponto. A graça me basta. Ponto. Tá? Ponto 2 para não perdermos tempo, né? Drogas lícitas, álcool e fumo, tá? É comum vermos pessoas alegres e bonitas nas propagandas de bebidas alcoólicas, passando a ideia de que beber torna a vida mais interessante. Por exemplo, é aquela propaganda da escola: nossa, desce redondo. Para vocês, meninos,
É aquela propaganda da Heineken, que são grandes jogadores de futebol, Griezmann, Messi, Pogba e por aí vai, né? E, por exemplo, eles nem podem beber. Enfim, mas é loucura, né? Contudo, a realidade de quem bebe é diferente. O álcool atua no sistema nervoso central, podendo causar dependência e mudança de comportamento. Ele é a principal causa de acidentes no trânsito, além de ser um agente causador de brigas, afetar o relacionamento familiar e prejudicar a vida profissional e financeira de um viciado. Eu acabei de descrever aqui como é que o álcool destrói uma família inteira. E aí? Eu acabei de descrever literalmente como é que o álcool vai destruir uma família completa, uma família por inteiro. E você tá entendendo o peso disso? Na adolescência, as consequências do consumo de álcool são diversas, pois afeta os estudos, piora o humor e pode desencadear transtornos mentais, tá bom? O sábio Salomão alertou sobre as consequências do álcool em Provérbios 23, do 29 a 35. E Paulo reafirmou tais consequências em Efésios 5,18. Pesquisas nos revelam que 48,3% dos adolescentes com a idade entre 12 e 17 anos já experimentaram algum tipo de bebida. 48%, gente, é quase a metade. E que 7,8% já são dependentes do álcool. Porque, gente, não existe esse negócio de, é só uma experimentadinha, é só uma bicadinha e tal. Nessa brincadeira de só uma bicadinha, você vai querer dar mais de uma bicadinha, você vai querer conhecer mais, você vai querer mergulhar mais. E aí, quando você vai, tá literalmente com a cabeça jogada na droga, no álcool, enfim. Então, assim, em segundo lugar, na preferência dos jovens e adolescentes, está o tabaco, que também, gente, é uma droga. Vicia, causa consumo, causa dependência, é uma droga, porém considerada lícita. A nicotina presente no fumo é uma substância bastante viciante, tá? Ela é bastante viciante e nociva. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, afirma que na composição do cigarro estão inseridos agentes causadores de câncer. Um levantamento feito pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, revelou que 90% dos seus pacientes entrevistados começaram a fumar ainda na adolescência. Por exemplo, se você conhece alguém que fuma, pergunta pra ela, quando você começou a fumar? Normalmente você vai escutar, com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos. Isso, tipo assim, é bastante gente mesmo, assim. Eu falo por experiência. Eu conheço muita gente que fuma e todas elas falam que iniciaram com essa idade. Cara, é loucura. É loucura, loucura, loucura. Assim, por mais que as propagandas passem uma ideia positiva acerca das bebidas alcoólicas, do fumo não mais, mas, né? Enfim, devemos estar conscientes de que essas também são drogas. E agora eu vou falar pra vocês adolescentes. Quando a gente fala fumo, não é só o cigarro que você coloca assim na boca. É aquele pod, é aquele narguile, tudo isso, tá, gente? Tudo isso. Aquele cigarro eletrônico. Pô, é da hora, tem gosto de tutti-frutti, tem gosto de melancia. Droga, tá bom? Entenda isso. Também vicia, da mesma forma que o cigarro. Não é diferente. Não é diferente. Quando você começa, tá tudo bem. Quando você percebe, você já não tira mais aquilo da boca. Tá bom? Entenda isso. Assim, por mais que as propagandas passem uma ideia positiva acerca das bebidas alcoólicas e do fumo, devemos estar conscientes que essas também são drogas, portanto, seu uso destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ponto 3. Não perca o controle. A adolescência, gente, é uma fase em que a curiosidade pulsa forte. Por isso mesmo, ela é uma das principais motivações para o uso de droga, nessa fase da vida, né? O adolescente crente em Jesus costuma ser pressionado na escola e em outros grupos que não comungam, né, da nossa fé. E aí acaba que muitos são rotulados de caretas, porque não compartilham dos hábitos e comportamentos que, infelizmente, a sociedade que é mundana e permissiva
e apoiada pela mídia. Esse é o grande problema, né? A sociedade ela é mundana e permissiva e ainda é apoiada pela mídia. Apresenta os adolescentes como estilo de vida. Isso inclui, por exemplo, o sexo casual, o consumo de bebidas e as baladas à noite afora. As drogas lícitas, como são chamadas, aquela que a lei não proíbe, servem como uma porta de entrada para as drogas ilícitas. Vamos lá, por quê? Aí eu vou explicar aqui e depois eu vou falar um pouco da realidade. Geralmente, qualquer dependência química, gente, ela leva o corpo a desejar sempre algo mais forte. Por quê? Porque quando você começa com um X, esse X em algum momento passa a não ser suficiente, tá? Com efeitos mais intensos, né? A realidade é que as drogas minam as forças de quem as usa e destroem o seu caráter, pois muitas vezes o viciado mente e rouba para conseguir recursos para usá-las, colocando a sua própria vida e também de outras pessoas em risco. As drogas causam descontrole na mente do viciado e um pouco tempo da sua vida perdão, na mente do viciado e em pouco tempo sua vida e condição se degradam, né? Um abismo vai chamando outro abismo, como é dito lá em Salmos 42:7. Como servo de Deus, ó, antes a gente tem que dizer a seguinte coisa. Quando você usa uma coisa, uma hora ela passa a parar de ser suficiente. Isso não só com droga, tá? Por exemplo, remédio. Você toma um remédio X pra dor. Só que você toma ele de forma recomendada pelo médico, enfim, tá, mas só que de forma contínua, né? De vários dias. Uma hora esse remédio vai parar de fazer o efeito que fazia no início. E isso é algo científico, gente. O seu corpo ele se acostuma, ele se adequa ao remédio. Então, a mesma coisa com a droga. Uma hora seu corpo vai se adequar àquela droga e vai parar de fazer o efeito que ela fazia antes. Então você vai querer subir de nível. E esse é o grande problema, tá? Esse é o grande problema. Como servo do Deus Altíssimo, do Senhor, tenha sempre o controle da sua vida, da sua mente. Não permita que as pessoas determinem a sua história, pois a sua identidade está em Cristo e somente Ele, a mais ninguém, pode ditar o curso da sua existência. Tá bom? Entenda isso. O que nós podemos concluir com essa aula, gente? As drogas conduzem qualquer indivíduo de nós, né, às trevas, tá? As trevas, gente. Escuridão, enfim. E tornam escravo. Rejeitar o uso de drogas lícitas ou ilícitas nos afasta das trevas. A Bíblia ensina que Deus é luz e nele não há trevas. 1 João 1:5. Como cristãos, devemos nos manter firmes no propósito de viver uma vida que glorifique a Deus. Isso significa evitar o uso de substâncias que afetem a nossa mente e que comprometem o nosso testemunho, saúde, relacionamento com Deus e as pessoas em nossa volta. Que possamos, gente, de verdade, encontrar verdadeira alegria e satisfação em Cristo, alinhando nossas vidas ao que é bom, puro e verdadeiro, e não ao que é falso e que destrói a nossa alma. Tá bom? Bom, que Deus, em Cristo Jesus, abençoe seu dia, abençoe sua semana e abençoe sua vida. Semana que vem estaremos de volta com um novo trimestre. Você não perde por esperar. Até mais, que Deus abençoe.